Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero fazer um registro lembrando do Dia Nacional de Combate à Violência e à Exploração Infanto-Juvenil, exploração sexual, né, infanto-juvenil. Esse é o dia 18 de maio e também é o Dia Municipal de Combate à Violência e à Exploração Sexual Infanto-Juvenil. Deveríamos estar vivendo, claro, um outro contexto para podermos termos as ações que deveríamos ter no sentido de conscientização desta data tão importante para tantas crianças que sofrem, tantas crianças que passam, né? No Brasil, é uma a cada 8 minutos, no mundo, uma a cada 11 segundos, e até tempos atrás era uma a cada semana, por semana, em São Bento do Sul. Isso registrados, casos oficiais. Hoje não sabemos como é que está isso, né? Mas só sabemos e temos a ciência de que, infelizmente, isso não parou. Quando a gente não ouve falar nada, não quer dizer que não está acontecendo. E, bem há pouco tempo atrás, tivemos a situação de uma criança de 5 anos de idade e foi negligenciado a, a retirada da família por suspeita, né? Foi um ato de uma técnica da assistência social que indicou a retirada desta criança do convívio familiar, do convívio do pai, porque ela corria risco, poderia acontecer. É claro que o juiz, na época, então, o juiz não concordou e ainda teceu uma série de impropérios contra a profissional, que se sentiu muito humilhada, né, pela ação do juiz, e 30 dias depois a menina foi acometida do fato. E teve que ter o afastamento e o pai está preso até hoje. Recentemente, nós tivemos voluntários da instituição que foram fazer visita à mãe e lá encontraram a menina, continua com a mãe e com os filhos, e a mãe passando toda a dificuldade que passa por conta da ausência do pai, óbvio, está retido, está detido, está enclausurado, encarcerado, né? Essa é a palavra. Então, quero fazer uma lembrança disso, fazer uma menção desse dia tão importante para as crianças e adolescentes, e para quem milita na causa que nós militamos, aí, né, na área social, a gente, infelizmente, encontra muitas situações de abuso, encontra muitos, e o abuso, senhores vereadores e quem nos ouve, quem nos assiste, né, não é só a questão sexual em si, né? Existe uma série de outros abusos que são caracterizados como abuso também, né? Abuso moral, né? Abuso sexual, abuso emocional, abuso de privação de determinada situação. Então, a criança sofre muito nesta fase da infância, e o pior é que ela não sabe que o adulto vai fazer o que faz com ela, mas que não deveria fazer, deveria proteger. E a formação da personalidade da criança, 80% dela, quando adulta, é formada até os 5 para 6 anos de idade, variável aí criança para criança. E já encontramos muitas situações, o problema sério está aí, a trava maior emocional está aí. Então, eu queria pedir ao vereador Jair Sabino, né, talvez tenha comentado, eu não ouvi seu programa hoje, se pudesse estar lembrando durante essa semana, vereador, tem o programa lá, né, que podia fazer isso, e todos que pudessem nos ajudar nisso, né, não está ajudando a mim, está ajudando a comunidade, a sociedade, de maneira geral. Nós temos que lembrar, existem leis, existe o Disque 100, né, que hoje está muito dinamizado, está diferentemente da situação que ocorria antes, né. Antes, você ligava lá, era um desespero para você ser atendido. Depois que era atendido, né, a situação era cavernosa, porque chegou casos aqui em São Bento do Sul, onde se expôs o sigilo. Então, era complicado. Isso sabemos que já melhorou, já mudou muito, né? E os registros que tinham a nível nacional era absurdo, né? Hoje tem pessoas competentes lá para fazer esse tipo de trabalho. Mas queria pedir a todos os vereadores que pudessem nos ajudar nisso, ajudar nós nos ajudarmos, né,
a prevenir para que esse tipo de violência não aconteça em São Bento, né? E agora, um dos índices que, com essa pandemia, ficar em casa, a coisa toda, alguns índices surgem, né? Aumentou-se o consumo de álcool, aumentou-se o índice de depressão, aumentou-se o índice de violência, aumentou-se o índice inclusive, de violência sexual, né? Com essa necessidade de ficar em casa, né? Mas o convívio, né? E os pais não estão preparados para conviver com os filhos o tempo todo, né? E agora estão convivendo com os filhos dentro de casa. Então, isso demonstra também que aquilo que já se vinha falando, o vereador Sabino sempre falou isso, né? Já se vinha falando que os pais terceirizavam as crianças para a escola, né? Para a educação, né? Para a formação escolar, e acabava que não se envolvia, né? Quem percebia mais os casos de abuso e violência sexual infanto-juvenil eram os professores. Então, as professoras ficavam atentas e viam mudança de comportamento e acabavam se aproximando e acabavam chegando ao problema, né? E os pais não sabiam o que fazer, né? Como tratar desse assunto. Então, senhores vereadores, senhor presidente, essa é minha fala nesse dia de hoje, lembrando desse dia para que a gente não deixe as campanhas normais, né? Como o vereador Sabino falou do Maio Amarelo, e para criança e adolescente é o Maio, né? O combate à violência e exploração sexual infanto-juvenil é o Maio Laranja. Que a gente não deixe as campanhas normais do mês a mês aí cair. Vamos continuar com essas bandeiras, porque é importante agora nessa fase, principalmente, que elas mantenham em alta, porque a fase agora é de extremo cuidado com a família. Nós temos que sair melhor do que entramos nessa pandemia, com a família, né? Essas são as minhas palavras, senhores. Vereador Dagmar? Sim. Você me concede uma parte? Terminando? Sim, pode falar. Senhor presidente, senhor vereador, eu aproveito aqui, então, nesse tempo aqui ainda, tem uns 2 minutos, vereador, eu queria só fazer uma colocação, lembrando, vereador, que lei municipal inédita nesse estado surgiu de uma dos fóruns do IT, ainda na Univille, quando veio aqui a sargento Tânia Guerreiro fazer palestra aqui. Nós procuramos, então, o prefeito Magno Bauman, no seu primeiro mandato, e procuramos vereadores. Foi de iniciativa da, então, vereadora Adriane Busanowski que saiu essa lei de que crianças e adolescentes até 14 anos não venderiam mais rifas, não pediriam mais prendas e afins. Nós fiscalizamos pessoalmente 2 anos, no mínimo, as escolas, os diretores, todo o trabalho que foi feito, e até hoje a gente continua colocando à disposição para essa fiscalização, para essa cobrança, mas, felizmente, mudou-se um hábito nesse município sobre isso. Mudou-se o hábito. A direção das escolas, as APPs, essas ações entre amigos, rifinhas, continuam sendo perfeitamente normais e possíveis. Só são vendidas por pessoas acima de 15 anos. Essa é a única diferença de jovens, de adultos. Só as crianças não vendem, para a gente tirar justamente um perigo a menos, né? De repente não se trabalha, não se fala no perigo dentro de casa, que o senhor falou há pouco, vereador Dagmar, mas pelo menos esse perigo de fora de casa, compra uma rifa, sim, entra aqui na minha casa que eu compro. E essa lei nós levamos, então, para o então deputado Silvio Dreve, que esse assunto que levou para a Assembleia Legislativa, e é uma lei estadual de autoria do deputado Silvio Dreve, que nunca foi divulgada, que eu tenha conhecimento. Aprovou, depois que nós falamos com o deputado, aprovou coisa de 9, 10 meses depois, mas não foi divulgado em nenhum momento pela Assembleia Legislativa, nem pelo Estado, pela Secretaria de Educação, que é uma pena. Nós já pedimos mais de uma vez para que haja divulgação e, misteriosamente, não se tem interesse. A impressão que a gente tem é que o governo quer mais que as crianças fiquem pedindo as coisas na rua para que o governo possa gastar o dinheiro do cidadão com as suas orgias no Executivo e no Legislativo. Obrigado pela parte, vereador Dagmar. Vereador Sabino, muito obrigado por essas lembranças, boas lembranças, hein? Boas lembranças, né? De ações concretas que deram resultado. Então, só finalizando, senhor presidente, quero agradecer aí o Conselho Municipal da Criança e Adolescente, né, que faz um trabalho, né, de proteção, o Conselho Tutelar, que faz um trabalho de proteção arduamente, né? Todos sabem que o Conselho Tutelar e o trabalho do Conselheiro Tutelar não é fácil, é um trabalho extremamente difícil, exigente, porque
entra nessa linha de frente aí com as crianças e adolescentes, com a violação de crianças e adolescentes e a violação do pátrio poder, né? Então, nossa menção ao trabalho que eles fazem, nosso agradecimento, e também as técnicas do PAEF, né, que faz o trabalho que fazem ali na Secretaria de Assistência Social. Parabéns a todos, é um trabalho extremamente difícil de fazer, mas muito necessário e exige toda a sociedade envolvida e comprometida em ajudar a prevenir essa violência, né? E diz que 100 é o número que qualquer um pode ligar, qualquer hora do dia ou da noite, qualquer dia da semana ou do mês ou do ano. Um grande abraço, muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Próximo vereador, número 10, sou eu. Tenho tempo de até 10 minutos para as minhas manifestações.